Gente, todo estudioso que se preza, todo intelectual que se preza, encontra em Aristóteles, o grande macedônio, um dos nomes mais proeminentes, mais fulgurantes de todo o campo do saber, da filosofia, etc. e tal, né? Aristóteles, com sua filosofia, é claro que ele ditou todos os parâmetros que o sucederam, etc. e tal. Agora, para além de sua filosofia fulgurante, como eu disse, Aristóteles também foi um grande desenvolvedor de metodologias, de métodos, que até hoje são utilizados pela ciência moderna, pela ciência atual, na verdade, pela metodologia científica odierna e tal. E dentre esses métodos por Aristóteles desenvolvidos, eu posso assim chamar de método, é o método da categorização. Aristóteles é um grande categorizador. Como a gente brinca, Aristóteles é uma espécie de um arrumador de armários, né? Colocando tudo em suas devidas prateleiras, seccionando tudo por tipos, gêneros, espécies, etc. e tal. Na biologia, nós percebemos muito isso, porque veja, Aristóteles também era um grande biólogo, um homem do conhecimento vastíssimo, né? Todas as categorias de tudo, gênero, espécie, tudo muito bem divididinho, não é verdade? E vejam vocês, em todos os campos do saber, este método aristotélico é empregado. Você pega, por exemplo, no direito, você tem tipos e categorias de tudo, tipos de crimes, espécies de crimes, tipos de pena, para ficar no ramo do direito penal, claro. Você vai na medicina, a mesma coisa, tipos de doença, tipos disso, de aquilo, CIDs, etc. e tal. Em todos os campos do saber, nós vamos perceber este método aristotélico. E neste vídeo, gente, eu quero fazer uma dinâmica aristotélica com vocês. Porque aqui eu vou categorizar o eleitorado do Bolsonaro. Pois é, mais precisamente eu vou apresentar a vocês três tipos, três categorias de bolsonaristas. Lembrando que, antes de entrarmos propriamente dito nas categorias, eu preciso fazer uma observação. Vocês vão perceber que a minha divisão aristotélica dos eleitores do Bolsonaro, elas vão ser por características predominantes, tá? Vocês vão perceber isso ao longo do vídeo, que vai ser curto, eu prometo, tá? A primeira vai ter uma característica predominante, o que não significa que ela não possa ter outras características das outras espécies, tá? Elas não são necessariamente autoexcludentes, mas eu vou separá-las por características predominantes, tá bom? Gente, vamos lá. Mais uma coisa que eu preciso dizer aqui. O fenômeno do bolsonarismo é um fenômeno a ser respeitado por sua robustez. Tá? Vejam, nós precisamos respeitar o fenômeno do Bolsonaro, respeitá-lo por sua robustez, no sentido de não subestimá-lo. O Bolsonaro tem um amplo capital político, isso é uma coisa óbvia. Venceu uma eleição em 2018, no segundo turno, por uma ampla vantagem de 10 pontos quase contra o Haddad. Perdeu agora para o Lula uma vantagem quase que infinitesimal. Portanto, o bolsonarismo vive e vive muito bem. Mas vamos lá, vamos para as para as categorias de bolsonaristas. Gente, a primeira categoria de bolsonaristas é aquela que é composta por aqueles eleitores que, devido aos mandos, desmandos, corrupções, problemas dos governos do PT, se traumatizaram de forma tal que qualquer coisa para eles é válida, desde que se contraponha ao PT. Vocês me compreenderam? Não importa. Basta que alguém se levante e diga: eu sou contra o PT e posso derrubar o PT. Este alguém, por definição, para esta primeira categoria, já é um alguém digno de louvores. Por quê? Porque essas pessoas foram absurdamente machucadas por todos os desmandos do PT. O que também é uma realidade, quer dizer, todos os escândalos de corrupção, Petrolão, Mensalão, tudo aquilo
aconteceu em governos do PT, em governos em que o PT estava administrando o Brasil. Claro que não foi só o PT, inclusive no caso do Mensalão nós sabemos que o PP estava muito mais envolvido, mas não importa, o PT que estava no controle da situação, era o PT que tinha o governo nas mãos. Portanto, essas pessoas dessa primeira categoria de bolsonaristas ficaram muito traumatizadas com isso. E um trauma de profundidade tal que obliterou a capacidade dessas pessoas de analisar, digamos, o opositor do PT. Não importa o que ele seja. Ah, mas ele pode ser pior que o PT. Não importa. Nós não queremos é o PT. E veja que essa categoria também ela é constituída de pessoas que possuem certa informação política. São pessoas que se consternaram com aqueles desmanos do PT, porque tinham certa preocupação política e ficaram realmente muito sensibilizadas e traumatizadas com aquilo, considerando qualquer opção, por mais espúria que fosse, desde que esta opção se contrapusesse ao PT. Esta é a primeira categoria de bolsonaristas. Vamos para a segunda categoria. Eu me esqueci dos pedidos, peço agora, não tem problema. Peço a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, que dê o seu like, curta, comente, acione o sininho das notificações, todo aquele protocolo do YouTube, tá? Você vai nos ajudar muito. Vamos para a segunda categoria. Gente, essa segunda categoria, felizmente ou infelizmente, eu não sei, eu tenho a impressão que seja a maior categoria, a que mais tenha pessoas, a que mais tenha eleitores do Bolsonaro. Tá? Qual categoria que é essa, gente? Deixa eu pensar aqui num eufemismo. Não, exploda-se o eufemismo. É a categoria de eleitores burros, eleitores alienados, eleitores, que não possuem cognição, que são desprovidos de cognição. Está passando um carro de som agora na rua aqui não tem edição, então vamos ver até que horas vai esse carro de som, né? Ele está passando, logo passa, vamos dar sequência aqui, vamos nos concentrar aqui, gente. Portanto, essa segunda categoria de bolsonaristas é a categoria de pessoas vazias, pessoas alienadas, pessoas que não possuem o menor senso crítico de nada, que não conhecem nada, e se vangloriam de ser assim. E, portanto, são pessoas altamente manipuláveis. Sabe, bobões, pessoas bobas, pessoas que não têm conhecimento e não se preocupam com isso, são apenas, digamos, marionetes nas mãos de um pseudo-líder. Gente, essa categoria é muito ampla, são pessoas que não sabem nada. Inclusive são pessoas que poderiam ter sido cooptadas pelo outro lado. Veja bem, elas foram cooptadas pelo Bolsonaro, mas poderiam ter sido cooptadas pela extrema esquerda, por exemplo. Jota, mas por que não foram? Não foram por quê? Uma das poucas vantagens organizacionais da direita sobre a esquerda é a habilidade com as mídias sociais. Nisso a direita está muito à frente da esquerda. A direita soube aproveitar e soube investir tempo de conhecimento em mídias sociais. Seja com fake news, sem fake news, controle do algoritmo, etc e tal. A esquerda não tem isso. Historicamente a esquerda possui outras vantagens sobre a direita no sentido de organização. Inclusive muitas vantagens sobre a direita. A esquerda sempre foi muito mais organizada, sempre foi muito mais obediente a lideranças, a intelectuais. A direita nunca teve muito isso. Mas no que se tange a redes sociais, sim. E por isso essa segunda categoria foi facilmente cooptada pela extrema-direita. E veja que nessa segunda categoria, gente, nós temos subfenômenos muito interessantes. Por exemplo, deformidades de conceitos, quer dizer, a utilização de conceitos que essas pessoas da segunda categoria, que são os burros, como eu disse, os apedeutas, não fazem a menor ideia. Por exemplo, o comunismo. O comunismo, eles falam que o comunismo é mau, é ruim, pronto, acabou. Mas não sabem o que é comunismo. Nunca leram uma linha do que é ser comunista, não sabem nada. Se você perguntar para um desses elementos da segunda categoria, ele só vai dizer que você é um comunista e comunismo é ruim, pronto, acabou. O mesmo se fala em conservadorismo, por exemplo, eles falam, sou conservador.
não sabem o que é conservadorismo. Para eles o Bolsonaro é conservador. O Bolsonaro pode ser tudo, menos conservador, mas eles não têm cognição para isso. Eles não possuem preenchimento para isso. Sabe, eles são tão preenchidos quanto aqueles pastéis de uma pastelaria do China meio duvidosa que abriu ali na esquina. Você dá uma mordida no pastel, não tem nada. Pois é, essa gente da segunda categoria são pessoas tão preenchidas quanto esses pastéis. Né? São estafermos, não sabem nada. São, sabe, alucinados. Sabe, um exemplo bom é aquele armas. Opa, o Bolsonaro disse que todo mundo vai andar armado e que pode andar armado e que arma é bom. Então o sujeito já se imagina ali com uma Glock 45 na cintura, né? Uma Ruger, uma escopeta. O sujeito não tem dinheiro para comprar 1 quilo de carne, mas acha que vai comprar uma Glock 45, coisas do tipo. Coisas do tipo. Sabe aquelas alucinações, né? Que, como é que é? O PT vai destruir as igrejas, coisas do tipo. Um dos exemplos, né, que eu posso citar a vocês aqui dessa segunda categoria. Pessoas despreparadas, pessoas absurdamente desprovidas de qualquer capacidade cognitiva, manipuláveis. E repito, elas poderiam ter sido cooptadas por outro lado, porque elas não têm identidade, porque elas são vazias. Essa segunda categoria é muito ampla. Se você faz uma análise de conjunturas, você percebe isso. Vamos para a terceira categoria, gente. Eu não sei se eu disse no começo do vídeo, eu acho que eu disse, mas se eu não disse eu vou dizer agora, tá? E se eu disse, me perdoe por estar repetindo. Mas vejam, todas essas categorias são por características predominantes. A primeira, traumas do PT. A segunda, burrice. Mas não quer dizer que elas não possam incorporar características de outras categorias, tá? Então quer dizer, o traumatizado com o PT pode também ser, de certa forma, burro. Né? Ou este burro pode ter traumas do PT, enfim. Elas transitam, tá? Embora nós estejamos aqui focando na característica principal. Vamos à terceira e última categoria de bolsonarista, que é a categoria mais desprezível, tá? É a categoria mais perigosa, inclusive. Que é, e eu quero crer que seja uma minoria, tá? Que é a categoria dos pérfidos, das pessoas que são más, pessoas ruins, pessoas que não gostam de pobre, que não gostam de preto, que não gostam de... Sabe, pessoas más, pessoas espúrias, sujas, que possuem raiva, sabe, por exemplo, de minorias, estou, né, dando aqui um exemplo. E vejam, elas são, vamos pegar um exemplo aqui, a pessoa não gosta de preto, né? Ela não gosta de preto e se vangloria por isso. Ela é uma racista convicta, ela gosta disso. Então veja, ela encontra na figura do Bolsonaro, por todo o seu modus operandi, uma espécie de legitimação, né, para exalar a sua aleivosia, para exalar o seu mal. Fala, opa, agora eu tenho um baluarte, eu tenho um porto seguro para ser quem eu sou. Eu não gosto de pobre, eu quero que pobre se exploda. E agora eu tenho um representante que me legitima a pensar assim com mais tranquilidade. Essa terceira categoria existe, ela existe, isto é um fato, é um dado, né? E é, das três categorias, a mais perigosa. A exemplo do que eu disse na segunda categoria, né, dos burros, que poderiam ter sido cooptados, por exemplo, pela extrema esquerda, essa também poderia. Por exemplo, vamos que surge um stalinista, Stalin, um dos grandes assassinos da história, né? Se esse stalinista souber guiar este pérfido da terceira categoria, ele também vai se afiliar às ideias desse stalinista, porque ele quer o quê? Ele quer uma legitimação para a sua crueldade. Ele quer uma legitimação para a sua maldade. Esta é a terceira categoria de bolsonaristas, gente. O vídeo está ficando longo, eu não quero que se estenda mais. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido o que foi dito aqui.
E nós voltamos a qualquer hora com outras análises e ponderações. Muito obrigado.